Tem dias que você acorda com a sensação de que algo mudou, mas não consegue explicar o que é. O quarto está igual, a rotina é a mesma, mas por dentro você sente como se tivesse sido arrancado de um lugar conhecido e colocado em um lugar estranho, onde nada faz sentido. É como se Deus tivesse te tirado do conforto sem te avisar. Você tenta entender, tenta se encaixar, mas nada se encaixa mais. E no silêncio você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Pode ser que você esteja passando exatamente por esse momento. Aquela fase em que tudo parece escuro, em que você não vê direção, mas sente que precisa continuar. Uma fase em que a dor bate, não por algo que aconteceu, mas por algo que está sendo transformado dentro de você. E talvez esse processo, essa dor silenciosa, seja Deus moldando você. Às vezes ele não explica, ele apenas trabalha. E trabalhar dói. Deus não te abandona quando tudo parece dar errado. É justamente aí que ele se aproxima. O problema é que quando o barulho da dor é alto, a voz de Deus parece distante. Mas ele está ali, no meio da sua confusão, no meio da sua lágrima, no meio da sua luta. Às vezes, ele silencia para ensinar. Outras vezes, ele permite a dor para te fortalecer, porque existe algo em você que só nasce quando tudo o que é falso morre. Comenta aqui se você está passando por um tempo assim. Um tempo de silêncio, de espera, de reconstrução. Tem muitas pessoas enfrentando o mesmo processo, e talvez o seu comentário seja a ponte que liga uma alma cansada a uma palavra de esperança. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Tem fases em que Deus nos chama para o deserto, e o deserto é seco, solitário, desconfortável. Mas é no deserto que ele fala mais claro. Foi no deserto que ele falou com Moisés. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo. E talvez seja no seu deserto que você vai ouvir a voz dele de um jeito que nunca ouviu antes. Não para te punir, mas para te preparar. A dor que você sente agora pode ser exatamente o sinal de que Deus está te tirando de onde você estava para te levar onde você nunca imaginou estar. Mas antes de te entregar o novo, ele precisa esvaziar o velho, e o esvaziar dói. Dói deixar para trás o que te fazia mal. Dói soltar pessoas, planos, versões suas que não cabem mais onde ele quer te levar. Mas essa dor vai passar. E quando passar, você vai entender o propósito de tudo. Sabe aquelas noites em que você deita e tudo que consegue fazer é chorar? Quando o mundo inteiro dorme e só você está acordado, lutando com pensamentos, lembranças, culpas. Deus vê essas noites. Ele não dorme, ele não se ausenta. Ele recolhe cada lágrima sua como uma oração. E mesmo que você ache que está sozinho, ele está aí, sentado ao seu lado no escuro, esperando você parar de lutar para poder te abraçar, crescer. Espiritualmente exige renúncia. E renunciar nem sempre é abrir mão de coisas ruins. Às vezes é deixar o que é bom para viver o que é melhor. É quando Deus fecha uma porta que parecia perfeita, porque sabe que lá na frente ele vai abrir algo maior. E você só vai entender depois. O agora confunde, mas o depois explica. Você não precisa entender tudo, precisa confiar. A fé não é sobre sentir, é sobre seguir mesmo quando nada faz sentido. E quando você decide confiar mesmo no escuro, você começa a ver luz onde antes só havia sombra. Porque Deus honra quem caminha pela fé e não pela vista. Se a sua vida parece bagunçada, talvez seja porque Deus está rearrumando as coisas. Ele não constrói em cima de ruínas sujas. Ele limpa, derruba, arranca e só depois reconstrói. E esse processo de reconstrução é doloroso, mas necessário. Porque a promessa que ele tem para você exige estrutura forte, exige base limpa, exige raiz profunda.
Você pode até não ver saída agora, mas Deus já está trabalhando nos bastidores. Tem coisas que Ele está organizando enquanto você ora. Tem portas que Ele está preparando enquanto você espera. Tem livramentos que você nem percebeu, mas Ele já te deu. A questão é, você confia nele mesmo sem ver. A sua história não terminou. Ela está sendo reescrita. E cada capítulo de dor vai servir para edificar alguém. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma choro em testemunho, causa em direção, queda em recomeço. A sua dor de hoje pode ser a cura de alguém amanhã. Permita-se ser moldado. Não endureça o coração, não feche os ouvidos, porque mesmo na dor Deus está falando. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e entender que foi exatamente ali, naquele vale, que você mais cresceu. Foi ali que você conheceu Deus de verdade. Ele não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você floresça. E para isso, às vezes é preciso passar pelo inverno, mas nenhuma estação dura para sempre. A primavera está chegando, e com ela vem a paz, que só quem passou pela dor consegue valorizar de verdade. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e se perguntando por que tudo parece ter saído do controle. As coisas que você sonhava não aconteceram. As pessoas que você confiava se afastaram. E o que antes era certeza, agora virou dúvida. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de forma mais profunda. Ele não se revela nas certezas, mas na fé. Quando tudo falha, Ele permanece. Às vezes Deus desfaz os nossos planos, não porque Ele não se importa, mas porque Ele tem algo melhor. E esse melhor não vem fácil, não vem rápido, e muitas vezes não vem da forma que a gente espera. Mas Ele sabe o que faz. Enquanto você lamenta o que perdeu, Ele já está preparando o que vai chegar. E quando chegar, você vai entender por que o tempo de espera foi tão necessário. A espera machuca porque somos ansiosos. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, portas abertas sem demora. Mas Deus trabalha no tempo certo, e o tempo certo dele não é o nosso. Enquanto você espera, Ele te molda. Enquanto você ora, Ele alinha os detalhes, porque Deus não entrega algo antes da hora. Ele não confia grandes coisas a corações despreparados, e quando a dúvida bater, lembra do que Ele já fez. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, e suportou? Quantas vezes achou que era o fim, e continuou? Deus esteve com você em cada um desses momentos, mesmo quando você não viu. A fé não se alimenta de provas, mas de memórias. Lembre-se do cuidado dele até aqui. Existe um motivo para você ainda estar aqui. Mesmo com toda a dor, com toda a luta, com todo o cansaço. Se Deus ainda permite que você respire, é porque Ele ainda tem propósito. E propósito não se perde, mesmo quando tudo parece desmoronar. O que é de Deus permanece. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes da promessa vem o preparo. Talvez Ele esteja te ensinando a depender. Porque quando tudo que você tem é fé, você descobre que fé é tudo o que você precisa. Ele tira os apoios, os atalhos, os planos de fuga, para te ensinar a descansar nele. E descansar em Deus não é desistir, é confiar. É entregar o controle e dizer: faça como quiser, no tempo que quiser, porque eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Deus não trabalha sob pressão, Ele trabalha no silêncio. Enquanto você se angustia pelo que não entende, Ele organiza o que você nem imagina. E tudo isso que está acontecendo agora pode ser a resposta da oração que você fez tempos atrás. Às vezes, pedimos direção, mas não gostamos do caminho que Ele mostra. Só que mesmo o caminho mais difícil, quando é guiado por Deus, termina em paz. E é aí que entra a confiança. Não em si mesmo, não nas pessoas, mas nele. Porque o que sustenta a sua jornada não é a força dos seus passos, mas a fidelidade de quem te conduz.
Deus não promete caminho fácil, mas promete presença. E onde Ele está, nada é em vão. Você vai entender lá na frente por que as portas se fecharam. Vai olhar para trás e agradecer pelas coisas que hoje ainda doem. Vai enxergar sentido, onde antes só havia confusão. Porque Deus não escreve histórias incompletas, Ele termina o que começa. E Ele começou uma obra em você, e enquanto essa obra estiver sendo feita, aceite que o processo pode ser solitário. Nem todo mundo vai entender o que você está vivendo, nem todo mundo vai acompanhar o seu ritmo. E tudo bem, porque esse caminho, por mais estreito que seja, vai te levar para o centro da vontade de Deus. Não se compare com os outros. Cada um tem seu tempo, sua prova, sua promessa. O que serve para um não serve para outro. Deus tem um plano único com você. E esse plano vai exigir fé, vai exigir paciência, vai exigir entrega. Mas quando se cumprir, vai valer cada lágrima. Permita-se confiar, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue crendo, mesmo quando tudo parecer contrário. Porque é exatamente nesse momento que Deus prova que Ele é Deus. Não pelo que você vê, mas pelo que você crê. E quem crê nunca está só. Se hoje estiver difícil, descanse. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Diga que está cansado, que está confuso, que precisa dele. E Ele vai ouvir. Ele sempre ouve, porque para Deus a sua dor tem voz. E cada vez que você se coloca diante dele em sinceridade, algo muda. Talvez por fora tudo continue igual, mas por dentro a paz começa a nascer. Você vai vencer. Não porque é forte, mas porque Deus é. Ele luta por você, Ele intercede por você, Ele te sustenta. E mesmo que você ainda não veja o final, continue. Um passo de fé de cada vez. Porque o fim dessa caminhada não é queda, é propósito. Não é derrota, é testemunho. E quando você chegar lá, vai entender que Deus te carregou o tempo todo. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas tem dias que tudo o que você queria era sumir por um tempo. Não por covardia, mas por cansaço. Cansaço de tentar ser forte o tempo todo. De sorrir enquanto se quebra por dentro, de manter tudo em pé quando tudo o que você queria era deitar e esquecer o mundo. Se você já se sentiu assim, saiba que não é fraqueza, é apenas a alma pedindo por descanso. E nesse momento, se isso faz sentido para você, comenta aqui com um simples "eu sinto" ou "eu entendo". Pode parecer pouco, mas isso pode mostrar para alguém que ela não está sozinha. E se essa mensagem tocou seu coração até aqui, compartilha com alguém que também precisa de um alívio, uma palavra, uma lembrança de que Deus ainda cuida. A gente acha que precisa dar conta de tudo sozinho, mas Deus nunca quis isso. Ele não espera que você seja perfeito, Ele espera que você dependa dele. E talvez o que você mais precisa agora não é de uma solução imediata, mas de um colo. Um lugar onde você possa desabar sem ser julgado. Um lugar onde sua dor não seja fraqueza, mas motivo de cuidado. Esse lugar é em Deus. Tem dores que a gente não consegue explicar, só sente. São perdas que ninguém viu, batalhas que ninguém soube, orações feitas no silêncio do travesseiro. Mas mesmo que ninguém mais tenha escutado, Deus ouviu, e Ele nunca despreza um coração quebrantado. Cada lágrima sua teve valor. Nada passou despercebido. A caminhada com Deus nem sempre é leve, mas ela é segura. Ele não nos livra do fogo, mas entra com a gente na fornalha. Ele não nos impede de enfrentar o mar, mas abre caminho no meio das águas. E quando tudo parece estar desabando, é ali que Ele prova que nunca te deixou só. Você pode até ter se afastado, perdido a fé, se calado diante da dor. Mas Deus continua te esperando. Ele não desiste.
Ele não se ofende com a sua fraqueza. Ele não vira as costas quando você se cala. Pelo contrário, é quando você pensa em parar que ele mais se aproxima. E ele não vem com cobrança, ele vem com graça. Muitas vezes a cura começa quando você aceita que não tem mais controle. Quando você solta as rédeas e entrega a direção. Deus não quer que você viva no automático, sobrevivendo. Ele quer que você viva com propósito, com paz, com direção. E isso só acontece quando você para de lutar sozinho e permite que ele assuma o controle. A vida vai continuar tendo altos e baixos. Mas quando você entende que está sendo guiado por alguém que vê além do que seus olhos alcançam, tudo muda. Você começa a confiar, mesmo sem entender. Começa a ter paz, mesmo sem ver saída. Porque sabe que Deus nunca erra. Deus conhece a sua dor mais profunda. Aquela que você finge que esqueceu, mas ainda pulsa aí dentro. E Ele não te pressiona para sarar rápido. Ele te segura com paciência, Ele espera o seu tempo, e no tempo certo, Ele cura, Ele renova, Ele faz novo. Não, ignore o que está sentindo, finge que está tudo bem, só piora a ferida. Permita-se ser sincero com Deus. Diga que está cansado, confuso, quebrado. Ele prefere um coração verdadeiro do que palavras bonitas. Deus age na verdade, na entrega, na humildade. E se tudo isso que você está vivendo agora for apenas um preparo, uma estação necessária para que algo maior aconteça, e se o silêncio for a prova de que Ele está trabalhando nos bastidores, e se a dor for o empurrão que faltava para te levar mais perto dele. Às vezes, o que parece caos é exatamente o que Deus usará como caminho. A jornada não é sobre chegar rápido, é sobre permanecer. E permanecer exige fé. Exige lembrar todos os dias que mesmo quando tudo foge do seu controle, nada foge do controle de Deus. Ele sabe o caminho. Ele conhece cada passo seu. E o fim dessa estrada será paz. Se você chegou até aqui ouvindo, lendo, sentindo, é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda espera, ainda confia. E isso já é fé. Fé pequena ainda é fé. E é com essa fé que Deus move montanhas. Não desista agora. Não pare nesse ponto da história. O melhor ainda está por vir. Não porque é frase bonita, mas porque é promessa. E promessa de Deus não caduca, não volta atrás, não falha. Tudo vai fazer sentido em breve. Até lá, descanse, confie, caminhe. Deus está com você. E isso é tudo o que você precisa para continuar. Se tudo estivesse claro, você não precisaria de fé. Mas é justamente na escuridão que a fé ganha forma. É quando você não enxerga nada, mas continua caminhando. Quando não escuta respostas, mas continua orando. Quando o coração está apertado, mas você insiste em acreditar. Essa é a fé que move o coração de Deus. E é essa fé que Ele está construindo em você. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. Deus transforma dor em maturidade, silêncio em confiança, perda em livramento. Ele usa até o que parecia fim como recomeço. Você pode até ter tropeçado, parado, desacreditado por um tempo, mas Ele nunca desistiu de você. E ainda não desistiu. Mesmo com o coração cansado, você está aqui. Isso já é vitória. Porque quando tudo te empurrou para trás, você escolheu ficar. E permanecer é um ato de coragem. É prova de que mesmo em meio ao caos, ainda existe esperança. E esperança é o que Deus usa para reacender a vida. Talvez você ainda esteja no meio da tempestade. Mas lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre. O céu escurece, o vento sopra, a chuva cai forte, mas em algum momento tudo se acalma. E quando a paz voltar, você vai ver que sobreviveu. E mais do que isso, você foi fortalecido. Não busque respostas em todo canto, nem se compare com os outros. O que Deus tem para você é único. Seu processo tem valor, sua jornada tem sentido.
Cada dor tem um motivo, cada espera tem um propósito. E no final, tudo se encaixa. Até os pedaços que você achou que estavam perdidos. O que Deus quer fazer na sua vida vai além do que você pode imaginar. Não é só uma bênção, é transformação. Não é apenas um alívio, é um novo tempo. Mas para viver isso, você precisa continuar. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem entender. Deus honra quem permanece. Aprenda com o que viveu. Leve as marcas como sinais de crescimento, não como derrotas. Toda ferida cicatrizada é prova de superação. Toda dor vencida é uma página virada, e agora é hora de seguir. Com mais maturidade, mais fé, mais confiança em Deus, o caminho ainda pode ser longo, mas você já não é mais o mesmo. O que te derrubava antes já não tem mais o mesmo peso. O que te paralisava agora só te ensina. E mesmo que venham novos desafios, você vai saber lidar, porque Deus te fortaleceu no secreto. Guarde essa lição. Não desista na véspera da vitória. Às vezes, o milagre está a um passo da sua persistência. A resposta a um dia da sua oração. A mudança a um sim do seu coração. Persevere, não pelo que você vê, mas pelo que Deus prometeu. E se essa mensagem falou com você, se algo aqui encontrou seu coração, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar outras palavras que fortalecem, orações que acalmam, testemunhos que inspiram, e todos os dias temos vídeos curtos nos shorts para renovar a fé mesmo na correria. Curta esse vídeo para que ele alcance mais vidas. E compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, um simples gesto como esse pode ser a resposta que alguém estava esperando. Pode ser a semente de mudança para outra alma cansada. E você pode ser o canal dessa bênção. Você é valioso. Você é amado. E Deus está com você em todos os momentos, hoje, amanhã e sempre. Que essa certeza seja o chão firme para os seus passos. Continue. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. E quando a dúvida voltar, volte aqui. Ouça de novo, porque fé também se alimenta. E essa mensagem pode ser o lembrete que faltava. Você não está só. Deus segue no controle, sempre.